Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor para com todos. Hoje é domingo. Ontem nós estivemos ali na Terceira Igreja Batista de Itaperuna, participando do culto de gratidão a Deus pela vida do pastor Delfino Eugênio Vieira. Pastor Delfino Eugênio Vieira pastoreou a nossa igreja por 5 anos e 6 meses, no período de 2 de setembro de 72 a 1 de fevereiro de 78, quando da sua primeira passagem por Itaperuna. Depois da sua segunda passagem por aqui, pastoreou a Terceira Igreja por aproximadamente 19 anos, entre outras igrejas que também pastoreou na nossa região. Tivemos ali com a irmã Ezi, com a irmã Denise, e pudemos relembrar momentos saudosos e, na oportunidade, tomamos a liberdade de dar uma palavra, uma saudação em nome da Primeira Igreja Batista de Itaperuna. Pois bem, estamos aqui para mais uma lição da EBD em casa, a lição de número 7, no capítulo 8 de Romanos. E o tema da nossa lição de hoje: as garantias da vida no Espírito. O capítulo 8 da carta aos Romanos começa com um portanto, ou seja, Paulo está concluindo tudo o que ele disse até o momento ao afirmar que nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Em outras palavras, Cristo nos absolveu de nossa condenação e somente dele temos perdão, salvação e justificação. O apóstolo continua o argumento, ressaltando que existem pessoas que vivem por estarem em Cristo, a lei do Espírito de vida, e por isso estão libertas da morte e do pecado, enquanto outras vivem na perspectiva da carne, razão pela qual têm uma mentalidade de morte, fazendo-se inimigas de Deus. Entender a diferença que o apóstolo faz entre essas duas mentalidades é muito importante para compreender esse capítulo. Por isso, dedicaremos um tempo para entender os termos carne, sarx, e espírito ou vento, pneuma. Como está escrito aqui, né? O apóstolo continua o argumento, ressaltando que existem pessoas que vivem por estarem em Cristo, a lei do Espírito de vida, e por isso estão libertas da morte e do pecado. Libertas da morte e do pecado por quê? Porque têm a certeza da salvação em Cristo Jesus e certas estão de que, quando deixarem este mundo, vão viver a eternidade com Deus, assim como o pastor Delfino está desde sexta-feira, quando do seu falecimento. Primeiro momento da nossa lição: natureza humana. O termo carne, em Romanos 8, refere-se à natureza humana em sua fraqueza, sua impotência e seu desamparo. Paulo trata a condição humana como vulnerável ao pecado e à tentação. Menciona, inclusive, que a lei foi enfraquecida em nossa carne, Romanos 8:3. Ou seja, quem tem a mente voltada, pornel, para a carne, quer fazer dos objetos desejados o fim último da busca, tornando-lhes seus deuses e seus ídolos. Viver na carne significa viver sendo a imagem de Adão, o homem que disse não para Deus e pecou. A palavra espírito, em contrapartida, traz consigo a ideia de poder, como o de um poderoso vento, como podemos ver em João 3, quando Jesus afirma que o Espírito, ou vento,
conduz os que nasceram de novo para onde quer e da forma que deseja. O Espírito representa o poder divino que atua em nós e nos faz viver uma vida diferente, controlada por Deus e não por nós. Paulo também aborda o tema em Efésios 5,18, dizendo que precisamos nos deixar encher pelo Espírito. Em um primeiro momento, podemos pensar que a figura se refere a um corpo que enche até transbordar. Mas não é isso. A ideia é do vento que enche as velas de um navio e o controla. Por isso, ter a mente voltada para o Espírito é ter uma vida controlada por Ele aqui e agora. Viver pelo Espírito é se tornar a imagem de Jesus, o homem que disse sim para Deus. Assim, Paulo alega que, antes de nossa conversão, estávamos à mercê de nossa própria natureza humana pecaminosa. Mas depois, o impetuoso poder do Espírito de Deus entrou em nós e agora vivemos em novidade de vida. Em Jesus, o ser humano cumpriu a lei de Deus, por isso, podemos nos render à perfeita vontade de Deus que gera vida e vida que vence a morte pela ressurreição, razão pela qual não vivemos mais na lógica do medo, mas na confiança de que podemos chamá-lo de papaizinho, Abba, Pai. Segundo momento, adoção. Paulo diz ainda que todos os que são guiados pelo Espírito são filhos por adoção. Nesse momento, ele usa um aspecto da lei romana para exemplificar que entramos na família de Deus. A adoção, na Roma antiga, quando uma pessoa era adotada, ela experimentava pelo menos 5 mudanças em sua vida. A pessoa que era adotada perdia os direitos que tinha em sua antiga família e recebia todos os direitos de filho autêntico da nova família. B. Tornava-se herdeiro das possessões do novo pai, depois do nascimento, mesmo depois do nascimento dos filhos de sangue. C. A antiga vida do filho adotado era totalmente apagada na forma da lei. Por exemplo, todas as dívidas eram canceladas. D. A pessoa adotada era considerada uma nova pessoa, recebendo com isso uma nova vida. E, finalmente, letra E. De acordo com a lei romana, a pessoa adotada era filha de seu novo pai e passava a se submeter a ele. Assim, nós, como filhos de Deus por adoção, temos que nos submeter a Deus, o nosso Pai. Notamos que, ao usar a figura da adoção romana, Paulo tinha a intenção de fazer uma comparação com nossa entrada na família de Deus. Antes de sermos adotados por Deus, vivíamos sob o domínio do pecado, em nossa condição pecaminosa. Deus, contudo, por meio da graça de Jesus, trouxe-nos para si mesmo como filhos. A vida passada já não tem legalidade sobre nós. Começamos uma nova vida e o passado foi cancelado e os pecados, nossas dívidas, foram perdoados. Tornamo-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, o Filho legítimo de Deus. Por isso, a herança de Cristo também é nossa herança. Se Cristo sofreu, também herdamos esse sofrimento.
se Cristo ressuscitou em glória, nós também ressuscitaremos glorificados. Ainda é importante salientar que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8:18. Seremos transformados à imagem de Jesus, e essa é nossa maior glória. 1 João 3:2. Olha que maravilha, né? Sofremos aqui, mas a alegria, a vida que teremos na eternidade com Cristo será bem superior ao sofrimento que aqui passarmos enquanto aqui estivermos. Terceiro momento da nossa lição: redenção. Paulo, em Romanos 8:19-39, começa a nos ensinar sobre os efeitos de nossa filiação, começando com nossa relação com a criação. Para isso, ele personifica a natureza, dando-lhe consciência, criando a imagem de uma natureza que deseja sua própria redenção e o dia em que será libertada da destruição que ela experimenta. A natureza, contudo, foi submetida à inutilidade involuntariamente, tornando-se maldita por causa da desobediência de Adão. Gênesis 3:17. Assim, Paulo enxerga a natureza gemendo e aguardando a libertação da morte e da corrupção que o pecado do homem trouxe ao mundo. Romanos 8:21. A natureza agora, nossa manifestação como filhos de Deus, temos responsabilidade de guardar e cuidar da criação. Romanos 8:19. Não só a natureza geme aguardando sua redenção, como nós também gememos quando recebemos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, somos habitados por Ele, passamos a desejar a completa concretização de nossa adoção, que acontecerá com redenção final de nossos corpos. Isso significa que aqui e agora já somos filhos de Deus e desfrutamos de nossa redenção. Porém, nossa redenção plena só ocorrerá na volta de Jesus. 1 Tessalonicenses 4:13-18. A salvação bíblica visa ao homem todo, razão pela qual nossa esperança final é a ressurreição, quando nosso corpo não será mais afetado pela corrupção, nem será instrumento do pecado. Será um corpo espiritual glorificado, semelhante ao de Jesus. Por fim, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a fim de alinhar nossas orações com a vontade de Deus, pois não sabemos orar como convém. Romanos 8:26-27. Como herdeiros, sabemos que Deus está combinando todas as nossas experiências de vida a fim de cooperarem para nosso bem, porque Deus, em Cristo, à luz de sua presciência, nos conheceu, predestinou-nos e nos chamou para sermos a imagem de Jesus, uma vez tendo sido justificados e, na esperança, glorificados. Romanos 8:28-30. Quando lemos que Deus nos conhece, significa que Ele tem um propósito em nossas vidas. No caso desse texto, fazer-nos a imagem de Jesus. Conclusão. A profunda experiência de filhos que temos é: Deus não poupou seu próprio Filho, mas o entregou em nosso favor. Por isso, estamos seguros em tudo que Jesus fez por nós, como vimos até aqui. Temos a segurança de que nossa salvação
é fruto da obra de Jesus, nosso intercessor, que nos torna mais que vencedores por meio do seu amor. Assim, Paulo, nesse capítulo, ensina-nos uma maneira nova de estabelecermos comunhão com a divindade. Não estamos mais em um tribunal, mas sim à mesa de nosso Pai em uma relação de amor, e nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 28 a 39. Para pensar e agir. Você compreendeu que somente pela ação do Espírito é que podemos viver para Deus? Você compreende que, como filhos, temos responsabilidade sobre as coisas de nosso Pai, por exemplo, a natureza? E, finalmente, você consegue descansar no amor de Deus que está em Jesus? Bela lição, né? Como o Espírito Santo nos guia, nos instrui, nos ensina e nos ilumina. Somos filhos de Deus por adoção e velados pelo Espírito Santo de Deus. Oremos. Nosso Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por tantas maravilhas que o Senhor nos proporciona. Te agradecemos, Deus, pela vida do teu servo, pastor Delfino, 90 anos de vida, dos quais 5 anos e meio à frente da primeira Igreja Batista de Itaperuna e, posteriormente, quase 19 anos ali pastoreando a terceira Igreja Batista. Muito obrigado, Deus, pelas igrejas que Ele pastoreou na nossa região, pelo legado que Ele deixa para cada um de nós e que nossas vidas possam estar fortalecidas naquilo que Ele nos ensinou durante o seu pastoreio. Também queremos, Deus, te agradecer pela vida do pastor Oséias, que está ali internado, não muito bem, em Bom Jesus, pastor Leopoldo, que volta a carecer de cuidados médicos ali no Hospital São José do Avaí. Que o Senhor esteja abençoando os teus filhos, restabelecendo as suas saúdes, segundo a tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, nossa bisneta, todos os nossos familiares, e que a graça do Senhor possa superabundar em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por mais um domingo na presença do Senhor, na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Fica conosco, guia-nos e ajuda-nos na nossa caminhada. Ó Deus, abençoa a nossa nação, como precisa do Senhor nesses momentos tão difíceis. Muito obrigado, Deus. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração, né? Ó Divino Protetor, clamando nós pelo Espírito Santo de Deus que está em nós. Não nos largue a tua mão, continue nos guiando. E assim, queridos, estamos chegando ao final
de mais uma escola bíblica dominical com você, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver neste momento. Que Deus nos dê um domingo de paz, de alegria junto dos nossos familiares e que logo mais possamos estar na casa do Senhor. Às 9h30 começa o nosso culto ali na PIB. Nós contamos com a sua presença, participando conosco daquele momento de celebração. Tenha um bom dia, uma noite de paz e até amanhã, quando estaremos de volta com a nossa devocional com você também, se Deus assim nos permitir. A todos um bom dia, na paz e na graça do Senhor. Amém?